manifesta o teu amor, ó Deus, poderosamente. Deus, nós dizemos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, dizemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Oh Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, sustenta, Senhor Deus, a tua igreja, encha do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, nos permita compreender a tua vontade. Manifesta, ó Deus, grandemente o teu amor, Senhor, na vida da tua igreja. Que nós ouçamos a tua voz, Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, exortados na tua palavra, cheios da tua graça, do teu amor, ó Deus. Deus maravilhoso, Deus eterno. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. No nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Estamos mais uma vez, né, na casa do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos amado, né, e nós estamos felizes, né, por nós termos esse privilégio, né, que é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor. Estamos iniciando, né, até como conversava com o Celso ali fora, um pouquinho antes, né, estamos iniciando aquele momento que a igreja, que os irmãos da igreja começam, vamos dizer assim, fazer as suas viagens, e neste período, né, nós podemos perceber, né, que nós teremos um pouco a igreja vazia, né. Por isso nós pedimos, né, a todos os irmãos, né, que dentro do possível, né, que possa se programar, né, para que nós possamos sempre estar juntos, né, quando vocês estiverem aqui na cidade, né, no final de semana, no sábado, no domingo, que não deixe de cultuar, né, porque é um momento que a igreja fica vazia, né, e Deus merece o melhor de cada um de nós, né, e nós devemos fazer isso. Então, que nós não venhamos ser tomados, né, pelo comodismo, muitas vezes, de poder ficar em casa, né, sem vir à casa de Deus. Então, que nós possamos fazer isso, né, principalmente nesses momentos, né, que muitas pessoas viajam, a igreja fica desfalcada. Então, vamos fazer isso. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao presbítero Uzias, né, ele estará trazendo uma palavra à igreja, depois ele estará orando também pelas ofertas, pelos dizimistas da semana, e logo após já está assegurada a palavra ao Ministério do Louvor, né, para que juntos nós possamos entoar louvores ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O irmão Adilis já fez a introdução com relação à frequência dos cultos, né? E o pastor mencionou ontem, nós tiramos férias da escola, né? Do trabalho, muitos irmãos neste período, mas nós não tiramos férias de Deus, né? Férias do nosso compromisso com a igreja, com Deus, com o culto em si, né? Com esse costume, né, milenar do povo de Deus de comparecer à igreja do Senhor. Hoje nós estamos com um número bastante reduzido, nós estamos estranhando, inclusive, né, porque só temos duas famílias que estão viajando, uma família que estava aqui ontem, hoje está viajando, e a outra família que está viajando. Só, pelo menos que eu saiba, são só essas duas famílias. Obviamente, né, no entusiasmo dessa febre aí das compras de final de ano, né? Provavelmente muitos foram ao shopping e, enfim, o que nós precisamos, irmãos, é ter essa consciência de que, repito, férias de Deus nós não tiramos. Nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, ele tem que ser diuturnamente e ininterruptamente. E é para isso que nós somos chamados, não é? Ontem eu tive a alegria de participar ali na igreja do bairro Santa Helena, de um musical, né? Até senti muita saudade dos nossos musicais aqui, com encenações, com teatros. Então a igreja estava super lotada, tinha gente para fora, inclusive, e toda a igreja, todos os irmãos ali mobilizados num belo programa que, inclusive, está acontecendo hoje de novo, não é? E
com toda aquela chuva que estava, a igreja estava super lotada, muitos visitantes e, inclusive, gente pro lado de fora, não é? E eu fiquei muito feliz, não é? Fui com a Marlene assistir, e eu repito, eu senti saudades, né, dos nossos musicais, que, né, Moacir? Nosso coral, né, que está fazendo falta. Inclusive, eu gostaria de pedir que os irmãos estejam orando para que apareça uma pessoa que tenha condições de dirigir um coral para nós. Porque não é, irmão Samuel? É característica dessa nossa igreja, e a música traz alegria, traz motivação, traz entusiasmo, né? E nós precisamos de alguém que tenha conhecimento, dotado de capacidade, de condições plenas de conduzir o coral da nossa igreja. Eu quero pedir as orações pela Marlene, né? Ontem ela vinha à igreja, mas a Marlene tem um problema de alergia. E quando ela está com alergia, ela toma um comprimido de alergia. E os irmãos sabem que comprimido de alergia derruba. Então, ontem ela não veio, infelizmente. E agora, à tarde, ela vinha para a igreja, travou a coluna. Quase que eu não vim, pastor. Eu ia te ligar. Ela foi ao banheiro e quase que ela não conseguiu sair do banheiro, porque travou a coluna dela. Então eu fico um pouco triste, né? A gente tem ficado triste com algumas coisas assim que tem acontecido, até aqui na igreja, né? A gente fica muito triste, né, com algumas situações, e também no dia a dia isso entristece a gente, mas eu acho que a minha tristeza, ela vai ser só por alguns momentos, porque Deus vai alegrar meu coração, Deus vai curar minha esposa, dar força, vigor para ela, porque ela queria vir à igreja e não pôde vir. Então, enquanto uns querem vir para a igreja e não conseguem, muitos que poderiam estar aqui não estão, ainda assistem pela internet. Até eu ia sugerir, pastor, se tivesse um jeito de transmitir para a internet, só para quem está fora da cidade, ia ser bom. Porque, infelizmente, muitos irmãos não têm vindo à igreja e ainda depois falam, eu assisti pela internet. Gente, está assistindo pela internet o culto, sendo que está 3, 4, 5 quarteirões de casa, basta entrar no carro e vir para a igreja. Então, eu entendo até que muitas das pessoas não vêm porque estão fracas espiritualmente. Mas se nós quisermos nos fortalecer espiritualmente, é aqui que é o lugar. Aí é que a gente tem que vir para a igreja e orar e buscar, e juntos nós nos fortalecemos. Amém? Por falar em fortalecimento, eu gostaria de deixar uma palavra aos irmãos. Filipenses, ou melhor, Efésios capítulo 6, versículo 10. A seguir, que diz assim, palavra de Deus: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Somos soldados, precisamos vestir a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmãos, as ciladas do diabo não são lançadas sobre nós somente lá fora, somente no trabalho, no estudo, na faculdade, não. Às vezes aqui na igreja, o inimigo que é astuto, que fica ao derredor, rugindo, bramando quem possa tragar, também lança suas ciladas. E às vezes, sem nós nos apercebermos, nós passamos a fazer parte desta cilada, desta tentativa do inimigo, dessa estratégia do inimigo. Então, que nós estejamos vigilantes como crentes em Jesus, salvos em Jesus. Não se deixe envolver por situações, por conversas, por rodinhas de conversa, porque se você se deixar envolver, às vezes inocentemente você está fazendo parte de uma estratégia do inimigo, mesmo você sendo crente, passamos a fazer parte de uma estratégia do inimigo para entristecer alguém, para derrubar alguém, para levar um assunto que entristece e que não contribui em nada com a igreja de Deus. Então hoje eu li este versículo e ele falou comigo, e eu espero que fale com vocês, irmãos que estão aqui. Vamos vestir a armadura de Deus
para que nós possamos suportar e vencer todas as ciladas do diabo contra nós, contra a igreja, contra a nossa casa, no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? Que nós tenhamos esta capacidade de discernimento, de percebermos quando nós estamos sendo envolvidos numa estratégia do inimigo e não participarmos, recusarmos, fecharmos a nossa boca. Sabe aquelas figurinhas do WhatsApp lá é um macaquinho, aquele lá, um saguizinho, não sei, macaquinho que tem as mãos no ouvido, mão nos olhos e mão na boca. Todo crente tem que estar assim, ó, e boca. Principalmente quando nós não sabemos a origem do assunto e pegamos o bonde andando e entramos no bonde andando e não sabemos onde que vai dar. Então, quando nós entramos no trem, num veículo, em qualquer lugar, num veículo de transporte, nós não sabemos para onde está indo, nós vamos ficar perdidos, né? E às vezes as pessoas estão embarcando direitinho e está dando problema. E eu não quero ser problema para o meu pastor, e não quero que vocês sejam problema para o pastor, e principalmente problema para a igreja de Deus. Vamos ficar em pé e vamos ofertar ao Senhor. E Osias falou, mas eu estou aqui, ele falou de quem não veio, né? Então eu vou dizer agora então para você, glória a Deus porque você veio. Amém, irmãos? Glória a Deus porque você está aqui, e nós viemos aqui para apresentar a Deus o nosso culto. Se nós sairmos da nossa casa para outra coisa, que não seja apresentar o nosso culto, nós estamos desvirtuando o nosso objetivo. Então, culto o que é? Culto é adoração. Culto é louvor. Culto é aquele momento até que, se precisar, você coloca o rosto no chão para adorar a Deus, falar com Deus e sentir a presença de Deus. Então, glória a Deus porque você veio para a igreja hoje consciente de que veio para um culto, só para isso. E que a tua boca, teus lábios, a tua mente, o teu coração sejam voltados unicamente para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Pai eterno e bendito, obrigado porque nós estamos na tua casa. Pai, como diz aqui a tua palavra, nós queremos estar vestidos da armadura de Deus, para que nós possamos lutar e suportar todas as ciladas do diabo contra a nossa vida. E nós, Pai querido, nós nesta hora, nestes últimos tempos, em que a igreja de Deus na face da terra tem sido, ó Deus, alvo do inimigo, as pessoas que se propõem a adorar a Deus têm sido alvo do inimigo. Nós queremos agora, em nome de Jesus, repreender todas as ciladas do diabo contra nós, e que nós tenhamos a vitória no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós de fato, Senhor, possamos andar todos os dias vestidos da armadura de Deus. Pai, agora nós abençoamos a esta oferta que será alçada. Ó Deus amado, abençoa o dízimo que será devolvido. Que os irmãos que vão praticar este ato agora possam estar fazendo isso com alegria, sabedores que são de que o nosso Deus é o Deus do ouro, é o Deus da prata, é o Deus que nos fortalece, que nos dá capacidade para ganharmos o pão de cada dia. Portanto, eu peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Olha, Senhor, agora para cada um dos teus filhos neste ato. E também, Senhor, aqueles que não têm hoje, que gostariam muito de ofertar, mas não têm. Eu te peço, Deus, Tu és o Deus provedor, e que estas pessoas possam ter da próxima oportunidade para assim entregar a oferta na casa do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por todas as bênçãos que nós receberemos nesta tarde e noite aqui na tua casa. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos poderão ofertar.
importante também destacar aos irmãos que nestes tempos em que algumas pessoas viajam, não é? Que você que é titular de um departamento, junto com outra pessoa, mantenha sempre a comunicação, né, para que os cargos, né, os professores nos departamentos, dos professores do DJAP, aqui dentro da igreja, nos diversos setores da igreja, não fique desprovido de pessoas. Então, é importante sempre este diálogo entre os titulares para que sempre tenha alguém no lugar devido para que a ministração da palavra, né, o louvor, enfim, todos os setores da igreja não fiquem descobertos. Então, essa é uma observação que a gente faz sempre para que nós possamos fazer o melhor para Deus, desenvolver o melhor para Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Ainda com relação ao... Eu gostaria de dar um aviso aos irmãos que nos 2 próximos sábados o DJAP não terá atividades, devido à falta mesmo de professores que saiam de férias, saem viajar e até mesmo de alunos. Então eu gostaria de pedir e avisar aos pais que tragam o lanchinho para o seu filho, para que ele possa se alimentar durante esse período que eles acostumam, né? Então, só para a informação dos pais que o DJAP estará por 2 sábados sem atividades normais na escola bíblica. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos entoar agora esses 3 louvores de adoração ao nome do Senhor, que é dono de tudo e de todos nós. Que nós possamos louvar grandemente a Ele, como se nós estivéssemos com uma igreja lotada. Não é como se nós estivéssemos, porque nós estamos, porque os anjos do Senhor estão aqui para louvar juntamente conosco. Amém? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações,
Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, louvado és, louvado és, Senhor. Glórias Aleluia. sejam dadas a ti, O Senhor. Senhor é grande, o Senhor é Glórias louvado e sejam dadas a ti, exaltado. Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Aleluia, bendito Jesus. seja o nome do Louvado Senhor. seja o teu nome. Que nós temos o privilégio e nós somos conhecedores da grandeza de Deus. Muitas pessoas esperam passar o ano todo, passam por situações difíceis, por situações felizes, para chegar no dia 31 de dezembro, para agradecer a Deus ou a quem quer que seja, que não merece nem ser citado. E nós, como cristãos, como os filhos de Deus, conhecedores da palavra que somos, nós estamos aqui a cada final de semana, no nosso dia a dia, em tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós temos o prazer de dar a honra, de engrandecer o nome do Senhor e dizer que Ele é santo, porque Ele é santo, independente da situação que nós passamos, independente do tempo que nós passamos. O importante é dar a honra e agradecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós não precisamos esperar um único dia apenas para ir a alguma igreja, para fazer alguma coisa, porque o Senhor é merecedor constantemente, assim como os anjos o adoram 24 horas por dia. É assim a nossa vida tem que ser a esse Deus, merecedor de toda a glória. Tu és santo, poderoso Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Glória a Deus, recebe, Senhor, nossa gratidão, ó Pai. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Meu prazer é te adorar, tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar, tu és
mais que tudo. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Exalte o Espírito em verdade. Aleluia, Senhor, nós te louvamos porque Tu és o único, Senhor. Aleluia. Bendito e exaltado seja para todo sempre, ó Deus. Para todo sempre, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, por tudo que tem feito a nós, ó Deus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Meu prazer É te adorar, Tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar, Tu és meu tudo, és mais que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Estarei fazendo a leitura na palavra do Senhor nosso Deus, a partir do versículo 9. Eclesiastes 11, a partir do verso 9. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 11, a partir do verso 9, a palavra do Senhor nos diz: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, porque já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui te louvando, te engrandecendo na beleza da Tua santidade. E neste instante, Senhor, a Tua palavra, que também é viva e eficaz, Senhor, ela falará conosco, Senhor, neste instante. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê sim a graça e a bênção dos céus, para que possamos aqui juntos entendermos e compreendermos algo mais sobre aquilo que o Senhor tem e quer de nossas vidas. Atue sim em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
para que o Senhor possa falar grandiosamente aos nossos corações. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo nós oramos, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por podermos estar na casa do Senhor, para louvarmos, para adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Apenas uma justificativa aqui em relação à nossa questão do boletim informativo. Talvez, né, alguns dos irmãos aí que estão mais atentos, né, ao lerem o boletim, né, sabiam que quem está na escala hoje, ou quem estaria na escala da nossa mensagem desta noite, seria o presbítero Adinel. E aí, já no meio de semana, no início da semana, né, ele solicitou então essa nossa troca, esse nosso ajuste. Então, estaria substituindo ele no dia de hoje. E aí, no próximo domingo, né, em vez de nós estarmos aí de posse da mensagem, ele estará trazendo a mensagem no próximo domingo. Então, nós fizemos aí um ajuste aí na nossa agenda de mensageiros. Né? Então, por isso nós estamos aqui. Ele estava agendou um outro compromisso, precisou agendar um compromisso para esta noite. Por isso a ausência dele, inclusive, né, na noite de hoje. Mas, né, a palavra é do Senhor, e como nós já em outras ocasiões mencionamos aqui, né, muitas vezes homens, mulheres assumem, né, um microfone, ou mesmo sem um microfone, assumem o direito de expressar a palavra de Deus. E o grande desafio nosso é pedir e rogar ao Espírito Santo de Deus que faça-nos entender a palavra dele que é proferida. O vaso não pode ser de honra, né, porque existem vasos de honra e vasos para desonra. Então o vaso em si ele não tem nada se não for o seu conteúdo. Então que o conteúdo que é a palavra de Deus, que ele sempre faça a diferença nas nossas vidas. E por isso nós vamos meditar sobre o tema verdades que não podem ser esquecidas. Então são algumas, e nós elencamos aqui 5 delas, 5 verdades que nós não podemos nos esquecer dela durante a nossa jornada cristã, durante a nossa vida cristã. Às vezes nós utilizamos de alguns aspectos, né, no sentido, né, de visualização, ou de ilustrações, ou de determinados objetos que facilitam muitas vezes as nossas compreensões, né? Então, vamos utilizar assim, já que Deus nos deu aí 5 dedos, 5 sentidos, né? Então a gente vai estar pensando aí em 5 verdades que não podem ser esquecidas. Então utilizamos aí dessas questões, desses números aí que às vezes nos vêm à mente também. E a primeira delas, quando nós falamos sobre verdades que não podem ser esquecidas, isso significa que vamos ter aí, né, menções, ou a sociedade, ou o mundo, ou pessoas tentando distorcer essas questões. Ou seja, ao mesmo tempo que se fala de uma verdade, o próprio Cristo, né, em outras ocasiões, orientou os seus discípulos quanto ao Espírito Santo que nos ensinaria toda a verdade, né, o apóstolo Paulo também chama a nossa atenção na sequência das suas mensagens à igreja, quando ele disse para nós preservarmos a doutrina de Cristo, e que ela tinha que ser santa, pura e imaculada. Ora, se ele em determinados momentos chama a nossa atenção para nós preservarmos, para nós guardarmos a verdadeira doutrina, a pura e imaculada, e ela é sã, isso significa que haveriam doutrinas, que haveriam ensinamentos que não eram sãos, que não eram sadios. E a igreja de Cristo, então, precisaria estar atento às orientações, né, do Espírito Santo, às orientações da palavra de Deus, para que nós não enveredássemos por caminhos que fossem tortuosos. Por isso a Bíblia Sagrada sempre vai chamar a nossa atenção, né, para as verdades da palavra do Senhor. E a primeira verdade que nós vamos trazer aqui à nossa mente, foi o texto lido no princípio do culto. Qual foi o texto que nós lemos no princípio do culto de hoje? Qual foi o texto que foi lido? Vamos lá. Qual foi o texto que nós lemos? Salmos 119. E vamos lá para ele, para alguns versos. Mais precisamente, do verso 9 ao verso 16, nós encontramos ali uma das verdades da palavra do Senhor nosso Deus, uma das verdades de Deus. E uma dessas verdades poderíamos elencar ela e colocar aqui: o ideal de uma vida pura. Então, essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Deus nos chama, Deus nos tira do império e do mundo das trevas, nos traz para a sua luz. Entramos num processo, passamos por um processo, melhor dizendo,
de regeneração, que foi quando o Espírito Santo incomodou a nossa vida, para que nós pudéssemos entender e compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Quando entendemos e compreendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós passamos do processo de regeneração para um processo de transformação chamado conversão em nossas vidas, onde nós passamos por esse processo de sair dessas questões do mundo e se apegar mais às questões de Deus. É a chamada conversão, mudança de rumo, mudança de postura e de atitude. E essa mudança de postura e atitude deve nos levar, então, a uma vida de santificação, a uma vida de pureza. E essa é uma das verdades que nós não podemos esquecer dela. Ora, se eu, então, como filho de Deus, estou aqui para servir ao meu Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, eu preciso atentar para a minha vida e para a purificação dela, para a pureza da minha vida diante do Senhor. E o salmista, no Salmo 119, ele elenca ali para nós, mais precisamente nesses versos, o que Deus espera de nós nessa purificação, o que Deus espera de cada um de nós nesse processo de pureza. E ali nós encontramos então, já no verso 9, ele fazendo algumas menções para nós, e ele chamando a nossa atenção em relação à pureza, e ele usa até a ideia do próprio jovem, que tem os seus desafios do seu dia a dia. Ele utiliza-se do exemplo da mocidade, a qual ele enfrenta as suas grandes dúvidas, os seus grandes desafios, aquelas questões de que ele não, muitas vezes está na dúvida do que é certo e do errado, e ele chama a atenção de todos nós, e não somente do jovem, quando ele diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele faz a pergunta, e logo em seguida ele dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Amados, a palavra de Deus é que nos purifica. É a palavra do Senhor que nós precisamos, de fato, vamos assim usar uma expressão, comer dela todos os dias, para que ela de fato nos impacte os nossos corações, para que de fato ela possa purificar as nossas almas, porque é ela quem vai nos ensinar, ela quem vai nos redarguir, ela que vai nos corrigir, ela que vai nos instruir em toda a justiça, como escreveu o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. É a palavra do Senhor que vai nos purificar e nos lavar. Então nós somos desafiados em nosso dia a dia a nos alimentarmos da palavra do Senhor, mas a nos alimentarmos de uma forma correta, de uma forma certa. Não meramente ler um texto bíblico ou deixar a Bíblia aberta em casa para fazer dela talvez um amuleto. Não é assim. E aí quando a gente vai para os nossos dias de hoje, e não somente nos dias de hoje, mas já de alguns anos para cá, nós vamos vendo Bíblia para todos os gostos. Há Bíblia para criança, Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, Bíblia para família, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia nas versões, nas mais diversas versões, e também algumas traduções. Mas a questão é, e a palavra? Será que estamos valorizando a palavra? Ou estamos tentando valorizar ou agradar ou alcançar alguém por ilustrações, por palavras mais fáceis de se entender? Onde é que está a preocupação com a pureza do ser humano? A preocupação, muitas vezes nessas diversas modalidades da Bíblia, está em alguém querer ter a Bíblia na sua casa. Mas onde é que está agora o querer ter a palavra no seu coração? É essa que faz a diferença. E por isso nós, como cristãos, somos desafiados a nós mesmos nos deixar a ser purificados pela palavra do Senhor. Por isso ele acrescenta para nós ali algumas questões com relação ao nosso caminho. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Qual é o caminho que temos trilhado até aqui no nosso dia a dia? O quanto nós podemos dizer que somos mais puros do que ontem em relação ao nosso dia de hoje? Em relação a este ano, de 2015, conseguimos nós ser mais puros este ano de 2015 do que fomos no ano de 2014? Se nós conseguimos buscar uma vida de pureza, e a nossa vida neste ano foi e se tornou um pouco mais pura do que foi o ano passado, estamos no caminho certo. Se ela não se purificou, se a palavra de Deus não impactou meu coração, se a palavra de Deus eu não tive o desejo por me alimentar mais dela, eu ainda estou estagnado num certo nível, entre aspas, de pureza da minha vida.
E eu não me preocupei talvez tanto com o meu processo de santificação, a qual o próprio autor aos Hebreus diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é uma verdade que não pode ser esquecida. Por isso o salmista chama a nossa atenção. É o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida cristã. É o caminho que nos leva para a salvação. Mas o autor sagrado diz que esse caminho tem que ser trilhado conforme a palavra do Senhor. Ele desafia: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a gente fosse levar isso aqui exatamente ao pé da letra, isso significa que todas as vezes que eu e você pecamos, é porque nós não guardamos a palavra. Guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Então, se em algum momento o pecado tomou conta em algum aspecto do meu coração, a palavra não estava guardada aqui. E o pecado encontrou uma certa brecha e me venceu naquele momento. Por isso somos desafiados a buscar uma vida de pureza, uma vida de santificação. O caminho da nossa vida tem que ser para a santificação, e somos desafiados nesse sentido. Em outras ocasiões, alguns autores fazem alguma comparação com essas expressões, onde ele usa a expressão ali no verso 10, né? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Um pouquinho antes, parece que o salmista está preocupado. Ele está sabendo que ele está, vamos assim dizer, né, sendo colocado diante dele várias opções, para ele tomar algumas decisões. E ele fala assim: Senhor, não me deixes. E aí vamos para uma outra expressão de próprio Cristo: Senhor, não me deixes cair em tentação. A expressão do salmista é usada por Cristo na oração modelo do Pai Nosso. Por quê? Ele está preocupado com a pureza da nossa vida. Senhor, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Senhor, não me deixes cair em tentação. Alguns autores, alguns comentaristas bíblicos tentam traduzir essa expressão do salmista na seguinte expressão: não me deixes errar por ignorância ou por inadvertência. O desafio de Deus para nós é este: Senhor, não me deixe errar pela ignorância, Senhor. Eu não posso ser ignorante quanto à tua palavra. Senhor, eu não posso ficar inadvertido quanto à tua palavra. Me ajuda a entender a tua vontade. E a vontade de Deus vem sim pela palavra do Senhor. São os seus estatutos, como diz ali o verso 12. São os seus juízos, como os seus mandamentos, no verso 13. São os seus testemunhos, são os preceitos, é o caminho do Senhor. Tudo isso está relacionado à palavra de Deus. É ela que tem que estar inundando o nosso coração todos os dias. E aí a gente tem que se pegar a nós mesmos e dizer assim: o quanto eu tenho buscado me alimentar dela, ao ponto de que ela venha me purificar. Mais um ano nós passamos. O quanto nós lemos para nós mesmos a palavra do Senhor durante todo este ano. O quanto nós de fato temos guardado em anotações em nossas casas tudo aquilo que foi pregado do princípio deste ano até o final deste ano. Quantas observações você anotou na sua casa ou na sua Bíblia para você mesmo e dizer assim: isso aqui eu preciso mudar na minha vida porque foi a palavra de Deus que diz. O quanto eu e você temos feito isso? Esse é um desafio da palavra de Deus. Uma das verdades que não podem ser esquecidas: pureza, purificação da nossa vida, da nossa alma. Nós não podemos esquecer disto, porque o Senhor, Ele se alegra, o Senhor tem prazer quando o coração do servo de Deus, ele é puro. Essa verdade não pode ser esquecida. Uma outra verdade que nós não podemos nos esquecer está reportada na carta de Paulo a Tito, ou na carta que é escrita a Tito, ali no capítulo 2, mais precisamente do verso 6 e verso 7, que é algo muito parecido que Paulo vai tratar com relação a Timóteo. Paulo fala do encorajamento que Tito precisava ter na sua vida, para viver uma vida sóbria e não frívola. Essas duas palavras, elas são meio que constantes nos desafios que nós também temos para viver em nosso dia a dia.
E ele chama a nossa atenção dizendo assim que a sobriedade, viver de forma sóbria, de forma correta, é muito melhor do que qualquer outra forma de viver, do que qualquer outra forma que venha banalizar você como crente, ou Deus através da sua vida. Porque uma vez crentes, uma vez cristãos, estamos representando o Deus que nós cremos. E aí o desafio é viver de forma sóbria para não macular o nome de Deus. E esta é uma outra verdade que precisa ser vivenciada, que precisa ser vivida. E aí o Tito, ele é admoestado. A carta que é escrita a ele, né, é para admoestá-lo, para chamar ele para perto, para chamar a atenção dele. Não é para pedir, não é para, né, digamos assim, colocar, entre aspas, né, empurrar uma ordem. Não, é para admoestar, é para orientá-lo. E ali ele segue o mesmo conselho, praticamente, ele recebe o mesmo conselho que Paulo tinha dado a Timóteo, para ele de fato ser relevante em todas as coisas. E essa orientação era tanto para Tito, que estava ali sendo colocado como um líder da igreja, como para todos aqueles a quem ele ia ensinar. Ou seja, o autor sagrado está preocupado com todo mundo, independentemente se vai ser o pastor da igreja e se vai ser o irmãozinho que acabou de entrar na igreja. A mensagem é a mesma, a preocupação é a mesma, é a salvação deles. E para que o trabalho de todos eles fosse eficiente, eles precisavam ter uma vida sustentada pelo exemplo. O exemplo de vida. A vida precisava ser vivida de forma correta. E ali está reportado a questão do dia a dia. Quando nós pegamos o contexto ali do capítulo 2, nós encontramos orientações aos homens, aos idosos, no versículo 2, às mulheres, no verso 3, do verso 3 até o verso 5, aos jovens, no verso 6. Ele está recebendo uma orientação para todo este grupo de pessoas. E a todos estes ele fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a vosso respeito. Deus chama a nossa vida, né, chama-nos para viver uma vida digna, uma vida onde realmente nós não venhamos a se deixar levar para qualquer forma divergente ou diferente do que está aqui mencionado, como outros estavam vivendo naquela época. Quando nós encontramos aqui o capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler aqui na carta de Tito, né, de Paulo a Tito, que tinha gente que estava vivendo por ganho pessoal. Verso 11 diz lá: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Tinha gente indo na casa dos irmãos, e aí vamos trazer para o nosso contexto aqui, né? Mas tinha, para o nosso dia a dia, que é uma linguagem mais nossa, mas tinha gente lá naquela época indo de casa em casa, pervertendo corações, por torpe ganância, para si mesmos, para trazer benefícios próprios, para trazer um certo ganho pessoal. E Tito recebe essa orientação para orientar toda a igreja, para falar assim: olhe, vocês têm que aprender a viver de forma sóbria, de forma correta, e não de forma frívola, não de forma que macule o nome de Deus. E ainda quando nós vamos encontrar orientações de Paulo nesse sentido, nós encontramos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, onde ele diz lá que tinha gente na igreja que estava maculando o coração de outros de forma traiçoeira. Olha o cuidado que Deus está colocando para a igreja. Eu não quero que vocês deem ouvidos para pessoas que querem trazer ganhos para si mesmos, e nem gente que vivam de forma traiçoeira. Ele não quer que nós nos deixemos se macular por essas pessoas. Pelo contrário, Ele chama a nossa atenção, Ele chama-nos à seriedade no modo de viver. É o que Deus vai esperar de nós. Então a segunda grande verdade, o segundo grande desafio para nós vivermos, é vivermos de forma sóbria, de forma em busca da purificação, em busca da santificação, mas essa vida tem que ser de forma sóbria, de forma correta. E ele coloca o porquê. O texto que nós lemos aqui no versículo 8 deixa bem claro:
Ele fala que se nós conseguirmos viver de forma sóbria, nós vamos conseguir então fazer com que o nosso oponente, nosso inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele seja silenciado e envergonhado pelo nosso modo de viver. Se eu viver de forma digna, de forma correta, o meu inimigo será envergonhado. E o inimigo das nossas almas é o Satanás, é o maligno. E ele vai usar de todas as formas para tentar macular a nossa sobriedade, o nosso modo de viver. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Viver de forma correta, de forma sóbria, de forma pura. E ele passa essa orientação aqui. Homens, sejam moços ou idosos, mulheres, para que viverem de formas honestas, sensatas, os homens para viverem de formas respeitáveis, aos jovens para viverem de forma que realmente possam dar exemplo nas boas obras. Ele não exclui ninguém em nenhum momento. Essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer. A terceira verdade que podemos nos encontrar na palavra de Deus, ou uma terceira verdade que podemos encontrar, está na carta no livro de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 29. Ali e também na primeira carta de João, capítulo 2, versos 13 e 14. Ali o Senhor está preocupado com a nossa moral, com a nossa vida, né, moral. E ele fala assim que a nossa vida moral, ela é muito mais poderosa do que a vida física. É como se ele dissesse assim: é bom ter vigor físico, é bom você estar bem fisicamente, mas muito melhor do que você estar bem fisicamente, é bom você estar moralmente bem. É bom você não ter do que se envergonhar diante de ninguém, por onde você anda. E ele chama a nossa atenção quanto a isto. Provérbios, no capítulo 20 de Provérbios, no versículo 29, nós lemos a seguinte expressão: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Por que ele usa essas duas expressões? Ele pega o jovem, ele pega o velho, e fala assim: olha, a beleza de vocês tem duas coisas que vocês se destacam por elas. O ornato dos jovens, ou seja, o vigor dos jovens, a beleza dos jovens, mas tem as cãs dos velhos que demonstram a honradez e a sensatez deles. E ele destaca a parte física deles, e aí quando nós vamos encontrar nos comentários que estão inseridos neste contexto, nós vamos ver o autor sagrado preocupado não só com a beleza física, mas com a beleza moral destes homens, que sejam eles jovens ou velhos, precisam agora demonstrar a todos. Deus deu a cada um de nós a consciência. Cada um de nós recebeu a chamada alma vivente. Ou seja, vamos aqui relembrar quando Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego da vida, né, e aí nós nos tornamos uma alma vivente, um ser completo, um ser único. Né, numa expressão que nós temos no nosso doutrinal, né, no último doutrinal, um ser holístico, um ser completo, sem falta de coisa alguma. Deus nos fez completo, nos concedeu a consciência, a condição de nós refletirmos acerca de tudo o que podemos ou não podemos fazer. E é nessa consciência a quem Ele quer se revelar. É na nossa consciência que também o apóstolo Paulo diz que Ele se revela, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios. Ele fala assim: Paulo, né, Deus está tentando mostrar para nós o que Ele quer de nós, e como Ele quer que nós venhamos a agir. Deus, Ele revela no mais íntimo da nossa vida a sua vontade. No versículo 28, olha o que Deus diz: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Bondade e benignidade é o que sustém ele no seu trono. Vida moral. Não é a realeza que sustenta o rei no trono, é a moral dele que sustenta. É bom a gente poder entrar por uma porta e sair dela de cabeça erguida. É bom você poder entrar num lugar e sair dele e ter a condição de voltar lá de novo e não ter do que se envergonhar. Quanta gente às vezes entra num trabalho, por exemplo, pela porta da frente e sai pela porta dos fundos. E muitas vezes não tem condições nem de voltar para lá, né, não tem condições nem de cumprimentar o seu ex-colega de trabalho. Porque a sua vida moral lá dentro
demonstrou quem ele era. Deus espera que nós, como cristãos, possamos entrar e sair desta porta chamada igreja, da nossa porta chamada casa, entrar e sair dela sempre de cabeça erguida, sempre não tendo do que se envergonhar. E isto é a nossa moral. Por isso que no versículo 29 ele diz assim: a força, o ornato, aquilo que chama a atenção, aquilo que é bom. E ele fala assim: mas a sabedoria, né, na idade avançada, isso também é justo. As duas coisas precisam se completar. O ornato do jovem com a sabedoria do velho. As duas coisas têm que andarem juntas para que a vida moral do ser humano seja íntegra diante da presença do Senhor. E essa é uma coisa que nós não podemos esquecer. Tudo que nós fazemos tem que contribuir para que a nossa moral permaneça íntegra. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar porque nós representamos, de certa forma, Cristo aqui na face da terra. Como cristãos, nós representamos Cristo. E aí o versículo 30, parece que ele vai tentar dizer assim que às vezes isso vai ser complicado fazer. Às vezes algumas marcas nós teremos que carregar para que a nossa moral não seja ferida. E o texto, verso 30 diz assim: os vergões das feridas purificam o mal. Está no mesmo contexto, gente. Ele fala assim: olha, o ornato do jovem é a sua força e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal. E os açoites mais íntimos do corpo, como ribeiros, e os açoites, o mais íntimo do corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Às vezes, para você manter a tua moral reta, correta, você vai receber alguns açoites. Às vezes você vai ser açoitado por pessoas, pela sociedade, às vezes até por armadilhas do maligno. Mas não deixe com que a tua moral seja abalada. Não deixe. E aí a palavra de Deus, nós poderíamos fazer aqui uma analogia com a expressão de Cristo, descrita na vida de Cristo por Isaías. Quando ele fala assim que pelas suas pisaduras, quem foi sarado? Nós fomos sarados. Se for por Cristo, para manter a moral em pé, para manter a moral correta, eu vou sofrer sim, mas é por Ele, é por causa dEle, até porque foi Ele quem me resgatou, foi Ele quem me comprou, não foi o sangue do meu pai ou da minha mãe, por mais que eles tenham dado a vida a mim, eles me deram a vida física, mas quem vai me dar a vida eterna é Cristo. Eu respeito meu pai e a minha mãe, mas eu amo a Cristo. E aí, por mais que eu sofra os vergões desta vida, que eu tenha que carregar, como diz lá o apóstolo Paulo, as marcas de Cristo, eu vou carregar. Vida moral é a terceira verdade que não pode ser esquecida. Pureza, integridade, a pureza, né, precisa ser preservada, a sobriedade precisa ser preservada, a força moral, a vida moral precisa ser preservada. O quarto princípio que nós não podemos esquecer, ou a quarta verdade, é a questão do domínio próprio. E aí no livro de Lamentações, no capítulo 3, nós encontramos ali algumas orientações do profeta Jeremias para nós neste sentido. Nós encontramos ali, né, o profeta Jeremias preocupado com uma nação inteira, com relação ao domínio próprio, em meio a todas as perseguições que eles estavam sofrendo, em meio a tudo aquilo que vinham, né, sofrendo nas suas vidas. Lamentações, no capítulo 3, versículo 27, nós encontramos a seguinte expressão do autor sagrado: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Quando o autor sagrado está falando que é imprescindível suportar, ele está olhando para um contexto que ali nós encontramos. No verso 26 ele diz assim: bom é guardar a salvação do Senhor. Ele está preocupado com a salvação. E para guardar a salvação, para manter a salvação, ele fala da importância, na verdade, de nós mantermos o nosso domínio próprio, de nós não vacilarmos na nossa vida, no sentido de nós de fato mantermos a paciência e a esperança verdadeiramente no Senhor. E aí ele fala para nós cuidarmos da nossa vida, do nosso dia a dia, porque às vezes precisaremos passar pelo processo chamado da disciplina. Vai ter hora que de repente o Senhor vai querer nos levar para algum
entre aspas, deserto. Vai ter hora que ele vai permitir passar, sim, por algum cativeiro. E se passar, é por permissão divina. Ou achamos nós que Deus queria que uma nação inteira fosse 10 nações, 10 tribos e meia fossem destruídas? Será que era do querer de Deus quando ele formou as 12 tribos? Foi da permissão de Deus. Foi do querer de Deus os 70 anos? Foi da permissão de Deus. Deus tem o seu querer e Deus tem a sua permissão. O querer dele é para nós. É na sua soberania e na sua vontade. Mas quando nós fugimos da sua soberania e da sua vontade, às vezes ele permite que algo ao nosso redor aconteça, para que a gente não se perca, para ele tentar chamar a nossa atenção e nos trazer de volta, vamos assim dizer, para os nossos trilhos. Por isso que do verso 22 até o verso 39 deste capítulo aqui todo, nós encontramos aqui a ideia do profeta Jeremias falando assim, esperem no Senhor, busquem o Senhor e esperem nele. Não se afastem dele de jeito nenhum. Mantenham o domínio próprio na vida de vocês. Mantenham o controle da vida de vocês. E não deixem com que nada, nem que o tempo, afastem vocês da presença do Senhor. A ideia aqui era que mesmo em meio à tensão, mesmo em meio às vezes ao desespero, mesmo em meio às adversidades, nós não podíamos arredar aos pés diante dos propósitos do Senhor. De restabelecer a nação, de resgatar a sua nação e trazer ela de volta para a sua terra. A vontade de Deus era, suportem tudo que vocês vão passar aí, e no caso aqui Jeremias, ele vivencia aquele período dos 70 anos do cativeiro. Ele vê a cidade inteira de Jerusalém sendo destruída, e ele fica lá para ver a destruição. Deus não permite que ele saia de lá. Ele até quis sair, ele até quis fugir para o Egito, e Deus falou assim, não fuja, se você fugir você morre. Deus alertou ele. E ele falou assim, então tá bom, Senhor. Então eu fico. Se a gente fugir do querer de Deus, a gente morre. Mas se a gente ficar, mesmo que a gente aguarde e controle o nosso domínio próprio, a gente precisa fazer isso, nós vamos ver a redenção do Senhor. Porque é o que Ele quer. Ele não nos chamou para destruição, mas sim para preservação. Ele cuida do seu povo. Ele preserva o seu povo. Mas nós precisamos suportar em toda e qualquer circunstância e buscar ter o domínio próprio em nossas vidas. A ira de Deus, ela sempre será passageira, mas como diz o profeta, as misericórdias do Senhor duram para sempre. É por isso que ele escreve o livro de Lamentações, para mostrar para a nação de Deus que Deus estava usando da misericórdia dele, e essa misericórdia não tem fim. E ele está tentando mostrar para nós, tentando chamar a nossa atenção, para que nós sejamos como a nação de Israel, independente das adversidades que se levantem contra nós, para nós nos mantermos firmes em nosso domínio próprio. Deus jamais agirá de forma injusta com os homens, mesmo que nós tenhamos no meio de nós justos e injustos, mas Deus jamais agirá de forma injusta. Por isso que ele vai usar a expressão de que as chuvas caem sobre os bons e os maus, mas o homem que será punido no final será o pecador, será o injusto, e o justo será preservado pela sua misericórdia. Mas ele fala assim, controlem-se, tenham o domínio próprio, para vocês não caírem no erro e não fugirem ou saírem da minha presença. Deus espera isso de nós. Mantenhamos o nosso domínio próprio em nosso dia a dia, pois este é uma das verdades que não podem ser esquecidas. E finalizando, o texto que nós lemos no início da nossa reflexão, de tudo que nós fizermos, de tudo que nós realizarmos aqui na face da terra, não podemos também nos esquecer de uma coisa. Temos que ter a certeza de que haverá um dia de prestação de contas. Essa prestação de contas haverá. E o autor aos Eclesiastes chama a nossa atenção. E ele de novo usa a ideia da mocidade e usa a ideia da velhice. De novo ele ressalta e enaltece o vigor da mocidade, mas ele fala assim, olha, vai chegar uma hora em que a velhice vai chegar e que algumas adversidades físicas vão acontecer. De novo ele usa a questão do tempo. O que nós fazemos com este tempo? O que nós fazemos no tempo da mocidade para chegar bem na velhice? Ele de novo chama a nossa atenção quanto a isso.
E ele fala assim, o que nós vamos fazer na nossa vida inteira para chegar na velhice e poder prestar as contas para Deus? Como é que a gente vai chegar lá? Como é que nós vamos chegar, né, no findar da nossa vida? O autor sagrado, ele fala da importância do desfrutar a vida. Mas desfrutar a vida não é algo que pode ficar aos nossos olhos de forma indiferente. Por isso o autor fala assim, cuidado com a vida que você tem. Olha para a vida que você leva com a sua jovem esposa. Olhe para a vida que você leva na sua mocidade ou no vigor da sua vida física. Olha para ela. Veja como é que você está cuidando dela. Porque é com esta vida que você vai prestar, é desta vida ou desta vida que você vai prestar conta com o Senhor. A esperança de viver a vida do tempo presente com prazer, ela é notória ali, ela é clara. Mas a gente tem que cuidar, porque nós haveremos de prestar conta. E haveremos de prestar conta diante de tudo aquilo que nós fizemos e realizamos. Particularmente, é importante nós entendermos que quando jovens, temos toda e qualquer oportunidade ofertada e oferecida por Deus para trabalhar e ofertar o nosso melhor para Ele. Se a gente fosse fazer algumas comparações no Velho Testamento, nós vamos encontrar lá, talvez, né, homens sendo separados para a guerra por um período de, no máximo, 30 anos. Dos 20 aos 50. Era o período que eles saíam para a guerra. E ainda quando se casavam, ainda tinha um período lá de recesso, vamos assim dizer. Mas chegavam aos 50, outros tinham obrigatoriamente que assumir para que eles pudessem desfrutar do gozo da sua vida com o restante da sua casa. Mas como é que a gente chega depois dos 50? Como é que a gente vive a nossa vida na mocidade? E o autor está chamando a nossa atenção nesse sentido. Aqui nós encontramos a oportunidade de viver bem a nossa vida dentro da nossa mocidade, com a capacidade de usufruir o melhor dela. Mas ao mesmo tempo ele está preocupado como é que nós vamos chegar na nossa velhice. Como é que nós vamos chegar diante do findar das nossas responsabilidades diante de Deus. E a sabedoria, ela vai requerer de todos, velhos e jovens, vai requerer de todos nós, que nós venhamos a considerar, que seja jovem ou velho, todos prestaremos contas diante do Senhor. Os fatos da vida, poderíamos talvez aqui elencar alguns deles. Por exemplo, aqui a gente vai encontrar o quê? As energias e as alegrias da juventude. Mas, queira ou não, a gente encontra aqui o declínio inevitável das energias na sua velhice. Também encontramos neste texto a certeza da morte. Nós encontramos neste texto a certeza da prestação de contas diante de Deus, pela administração da nossa própria vida. E os valores mais altos precisam ser bem definidos. Porque se nós, enquanto tivermos vigor físico, definirmos valores errados na nossa vida, a nossa velhice será ruim. Mas se nós definirmos na nossa juventude valores corretos, nós chegaremos bem na nossa velhice. Essa é a diferença entre o jovem que vai plantar hoje e colher bem amanhã, do jovem que planta mal hoje e colhe mal amanhã. Por isso que o autor chama a nossa atenção, para nós, enquanto tivermos vigores físicos, semearmos o melhor que nós pudermos para Deus, porque haveremos de prestar conta perante Ele. Por isso o autor usa a expressão: alegra-te, jovem, na tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração. E aí o texto sagrado é como se ele estivesse chamando a nossa atenção para que nós pudéssemos aceitar as bênçãos e as oportunidades de Deus durante todos os dias da nossa vida, porque a idade iam chegar e os desígnios de Deus iam se cumprir. Mas ele coloca a expressão e deixa bem claro: sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Deus revela o seu plano a nós. Tudo o que nós fizermos, haveremos de prestar contas ao nosso Criador. Por isso que ele fala: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Nós recebemos uma vida que veio de Deus. Então que nós possamos entender e compreender que essa vida tem que pertencer a Ele. O que eu vou fazer com esta vida tem que ser para Ele. Essa é uma verdade que fica neste texto. O texto fala: lembra-te do teu Criador. Nós não podemos ter memória curta. O Deus tem que estar na nossa mente constantemente.
Temos que estar nos lembrando dele constantemente. E ele usa uma expressão de dias, né? Lembra dos dias da... E aí a gente tem que pedir sabedoria para Deus para poder contar os nossos dias. Cada dia é uma oportunidade única que nós temos de servir ao Senhor. O dia de hoje acabou. Quando o sol se pôs, ele cessou. Nós acabamos de iniciar um novo dia na presença do Senhor. O sol se declinou e iniciamos um novo dia aos olhos de Deus. O que faremos nós neste dia? O que faremos nós nessa semana? Lembra-te, nos dias cada dia uma oportunidade que nós temos de fazer algo diferente para Deus, mas para Deus e não para nós, porque nós vamos prestar conta a Ele, e essa é uma verdade que não pode ser esquecida. Então estejamos atentos a tudo aquilo que nós temos aprendido em nosso dia a dia, e se fôssemos, né, e relembrando aqui os nossos 5 itens, precisamos viver as verdades que Deus quer de nós, uma vida pura, uma vida de santificação mais pura, uma vida sóbria, uma vida que realmente, né, honre o nome do Senhor, uma vida que tenha a sua moral correta diante de todos, diante do Senhor também, uma vida que de fato tenha o domínio próprio, uma vida que saiba que tudo quanto fizermos, haveremos de prestar conta diante do nosso Criador. Que eu e você, todas as vezes que nos prostrarmos diante do Senhor nosso Deus, possamos ser como homens e mulheres que ficaram aqui registrados na Bíblia Sagrada, homens e mulheres que entenderam a vontade do Senhor nosso Deus, e que fizeram da sua palavra verdades constantes no seu dia a dia. Que eu e você possamos fazer da palavra do Senhor verdades constantes no nosso dia a dia, para que no dia em que o Senhor romper esses céus, nós possamos estar de cabeça erguida diante dele, e nos apresentar diante dele com uma vida pura, santa, imaculada, sem ter do que se envergonhar do nosso Senhor, e dizer para ele: Senhor, aqui está as obras das minhas mãos, não pequei contra ti, Senhor. Que o Senhor atue sobre nós, através do Espírito Santo, e que ele, Espírito Santo de Deus, molde-nos cada dia mais, dentro do querer e da vontade do Senhor. Amém? E é com este intuito que nós vamos conversar com Deus. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos ajudar, sim, a nós vivenciarmos essas verdades em nossas vidas. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nós trazermos essas verdades para dentro da nossa casa, porque temos um lugar para começar, e o lugar para começar é dentro de casa. É o melhor lugar. É ali onde o esposo conhece as fragilidades da esposa, a esposa conhece as fragilidades do esposo, aonde os filhos conhecem as nossas fragilidades, aonde nós conhecemos as fragilidades dos pais. Se a gente conseguir vivenciar as verdades de Deus dentro da nossa casa, a gente vai repassando isso para os demais. E se a gente conseguir ter mais casas vivendo as verdades do Senhor, quando nós viermos para cá como igreja do Senhor, nós vamos ter vários pontos vivendo as verdades de tal forma que as outras que precisam ser transformadas vão recebendo, vamos assim dizer, deste reflexo que nós estamos vivendo, e vão sofrendo as mesmas transformações. Aonde houver luz, as trevas não imperam. Pelo contrário, aonde há luz, as trevas fogem. Sejamos luz, vivendo as verdades do Senhor. E é por isso que nós vamos orar. Vamos prostrar diante do Senhor nosso Deus e pedir a Ele que sejamos luz, vivendo as verdades do Senhor. Ajoelhados, oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, ó Rei, e Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, viemos aqui na Tua casa, Senhor, e estamos diante da Tua presença, para vivenciar, Senhor, esse momento da presença. Ó Deus Todo-Poderoso, viemos aqui, Senhor, as Tuas verdades, Senhor, para vivenciar o nosso Criador. Ó Rei,
Deus, bênção na tua vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Nós estamos uma vez, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, em transformar as nossas vidas, Senhor. Ajude-nos a buscar, Senhor, a nossa vida, que o nosso caráter, nós estamos aqui, Senhor, de tua palavra, Senhor, para iniciar a tua palavra. Deus maravilhoso, que nós tenhamos, Senhor, Senhor, em nossas vidas. Tu és maravilhoso, nas dificuldades que levantarão, Senhor. Teremos situações, Senhor, difíceis no nosso dia a dia, Senhor, mas estamos em frente, arredando o pé e diante da tua presença, Senhor. Que nós possamos permanecer na Jerusalém, Deus. Que nós possamos permanecer diante da tua presença, Senhor, para ver a restauração, Senhor, para ver o agir, Senhor. Ajude-nos, Deus, nessa íntegra de vida, Senhor. Porque tu és o nosso Criador, tu és aquele que nos dá a vida, Senhor. E é com essa vida que nós prestaremos conta de tu há assim de aparecer, de romper nesse céu, Senhor. Mas é nós mesmos que prestaremos conta de tudo que Ele sabe. Por isso, ajude-nos sim, Senhor, a contarmos os nossos dias, Senhor. Ajude-nos sim, Senhor, em nosso dia a dia, Senhor. Sermos cada vez melhores, Senhor. Melhores pais, melhores mães, melhores filhos, ó Deus Todo-Poderoso. Ajude-nos sim a cada um de nós, Senhor, resplandecermos como um seio bendito, Senhor. Como um seio da tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus eterno, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de nós melhorarmos, Senhor, um pouquinho mais. Senhor, é época de refletirmos, fazemos reflexões, Senhor. Um ano de vida, Senhor. Um ano de cada dia está para o honra. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, que possamos ficar este ano, Senhor, de forma digna, de forma correta, diante da tua presença, Senhor. Senhor, ajude-nos, Senhor, Deus eterno, a nós crescermos na graça, no conhecimento da tua palavra, diante do Senhor nosso Deus. Atue no meio da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. E que tudo seja para a tua glória, para o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estaremos cantando agora o hino 296. Antes, porém, de nós cantarmos esse hino, nós gostaríamos de dar a oportunidade, né, se alguns dos nossos irmãos têm alguma dificuldade, algum problema, alguma enfermidade, e gostaria de receber a oração, né, o pastor está aqui, os presbíteros estão aqui, eles estarão orando por vocês, né, por nós. Então, se por um acaso existe alguns dos nossos irmãos que gostaria de receber a oração, tem essa oportunidade. O presbítero vai receber a oração, o pastor vai orar com ele. Se mais alguém quiser. Da esposa do teu servo, Deus. Libera, Senhor, Deus, poderosamente. Oh Deus, amarrado no teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Deus Santo. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. O Senhor é grande e poderoso. O Senhor é maravilhoso. Glória a ti, Senhor.
Amados, nós mencionamos aqui para nós estarmos sempre orando e intercedendo uns pelos outros. Talvez ontem, acho que deveria ter sido o momento certo de nós falarmos isto. Se eu conseguir, eu me recordo, peço ajuda de repente dos presbíteros aí para me lembrar no próximo sábado, para a gente usar da mesma palavra na questão na hora da palavra pastoral. Nós temos alguns irmãos que nós conhecemos que estão passando por dificuldades na área da enfermidade. E aí nós vamos ter alguns exemplos que nós temos orado aqui constantemente, como o José Carlos, como o Lorival, como o Paulo Benetoli, que nós mencionamos e oramos por ele durante bastante tempo. Temos ainda que orar, continuar orando por essas pessoas, por essas vidas. E às vezes a gente se esquece de alguns aqui e precisamos ser justos para mencionar também, como o presbítero Oswaldo. E a minha palavra é para que a gente saiba contar os nossos dias e não chegar na velhice e de repente vivermos situações em que a gente precisa ficar dentro de casa sem condições de sair de lá para vir cultuar ao Senhor, como nós temos essa oportunidade, e ficarmos sozinhos. Todas as pessoas que ficam doentes e ficam em casa, eles se sentem sós. Todos, sem exceção. E se eu e você, se a gente como igreja não se preocupar com eles, nós não somos igreja. Nós somos apenas pessoas que estão vindo aqui para passar um tempo para dizer que estamos cultuando a Deus. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que têm dificuldades de vir à igreja, porque eles são a igreja. A única coisa que nos mantém, às vezes, sem que a gente perceba, que nos mantém aqui nessa posição em pé, é uma parte do nosso corpo que é física e que a gente dá pouco valor para ela. Mas é extremamente importante para nós mantermos o equilíbrio da nossa vida. Dessa vida física, que é o lado de fora do nosso pé. Bem o lado de fora do minguinho, do nosso dedinho mínimo do pé. Se a gente perder essa parte, nós perdemos o equilíbrio do nosso corpo. E nem sempre a gente dá tanta atenção para eles, para essa parte do corpo. Se a gente perder o equilíbrio de ser igreja, a gente perde o sentido de igreja. Então, lembremos não só de orar, porque lembrar de orar, eu posso estar no comodismo da minha casa, no meu conforto do meu lar, e eu posso orar por essas pessoas, eu tenho certeza que nós temos feito isso. Mas oração sem ação é só ora, 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 ora. E onde é que está a ação? Por isso a palavra oração. Não basta orar, tem que ter ação. Então que nós possamos ser uma igreja de ação, de cuidar uns dos outros de verdade, visitar aqueles que têm faltado, ligar para eles, senti tua falta, e principalmente com esses que a gente mencionou, os doentes, os enfermos. Eles estão esperando por nós, e faz tempo. Nós precisamos cuidar. Isso, essa semana, no meio de semana, na quarta-feira, nós estivemos orando, tivemos a informação, nós oramos aqui na quarta-feira, mas bem lembrado, a Glenda, então foi detectado um nódulo de câncer na tireoide, então estejamos aí orando e intercedendo, e uma das dádivas que Deus deu a ela é o louvor, então que Deus possa ali colocar a sua mão de poder, agindo, operando, trazendo a cura, a restauração, para que ela continue ajudando a igreja no louvor e na adoração do Senhor. Amém? Então que nós possamos viver essas verdades da nossa vida, do nosso dia a dia, sabendo que a gente tem sim muita coisa para fazer aí fora. Então, nós vamos adorar ao Senhor com este hino. E o tema deste hino que nós vamos cantar agora é crer e observar. Crer na palavra e observar é praticar ela. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh, que gozo, que bênção, que paz! Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão no Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. Nós estamos encerrando este culto, né? Somos gratos a Deus pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, pela palavra do Senhor que o pastor nos trouxe nesta noite. Então, que nós tenhamos uma boa semana. Eu vou passar a palavra para o presbítero Osias para ele orar e também nos interpretar a bênção apostólica. Antes, porém, eu gostaria de talvez um convite, né, para cada um de nós que está aqui, daqueles nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet também. Nós passamos um trimestre estudando, né, sobre Lago de Fogo, sobre tantas figuras, né, que nos assustaram por muitas vezes, né, que muitas pessoas se assustaram, né, mas nós estamos, no próximo sábado nós estaremos entrando na última lição do trimestre, e é uma lição que, pelo tema dela, só a gente analisar, parar para raciocinar sobre o tema dela, a gente já se sente muito feliz, né? Ora vem, Senhor Jesus. Nós tivemos a oportunidade ontem de sermos lembrados, né, de que Deus ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, né? Então nós temos vivido momentos de instabilidade, momentos de incerteza, e tudo isso é bíblico, né? Tudo isso já estava profetizado. Então que nós venhamos, né, no próximo sábado, que cheguemos aqui às 9 horas, para juntos nós podermos dizer, né, ora vem, Senhor Jesus, porque esse é o plano, é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Então que o presbítero possa nos despedir, irmão.
Quando eu era jovem, eu li esse versículo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu dizia assim, opa, eu estou aqui. Agora, quando os anos chegaram, eu tenho a alegria de dizer também, eu estou aqui. Amém, Moacir? O pastor foi muito educado, porque eu achei que ele ia virar para cá e falar das minhas cãs. Eu não sou jovem mais, mas eu estou aqui. Porque quando eu era jovem, eu me lembrei dos caminhos do Senhor. Eu lembrei do meu Criador. Amém? E eu me lembro que quando eu era jovem, eu estava inserido naquele outro versículo do força do jovem e as cãs, né? E aí eu glorifico o nome do Senhor, porque eu já não tenho tanta essa força assim dos jovens, embora faça inveja para alguns aí, não é, Edivaldo? Não é? Mais ou menos. Não estou com essa força do jovem, mas estamos aqui, né, irmão João? Com as nossas cãs brancas, mas estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Então, o Senhor é a nossa força, e que estas verdades, às quais o pastor se referiu, na noite de hoje, estejam intrínsecas ou inseridas no nosso dia a dia, de tal forma que nós possamos, como disse o Adílis, dizer, ora vem, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, porque hoje nós saímos daqui fortalecidos, Pai. Pai, eu entrei aqui hoje um pouco triste, mas eu estou saindo daqui alegre, com as minhas forças revitalizadas e com a minha esperança viva no Senhor. Pai, nós oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, moribundos, naqueles irmãos que gostariam muito de estar aqui hoje, mas não estão. Muitos deles até nos assistem pela internet, porque não podem vir aqui. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, cura a enfermidade dos teus filhos, Senhor. Traz alento, fortalecimento espiritual, vigor espiritual, para que eles continuem de cabeça levantada, esperando na volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqueles que não estão aqui, estão assistindo pela internet por fraqueza espiritual, porque não tiveram força espiritual suficiente para vir para a igreja, da mesma forma eu te peço, abençoa essas vidas, para que no próximo culto, eles estejam aqui louvando o nome do Senhor, juntamente conosco. Aqueles que estão longe, em terras longínquas, lugares distantes, também alcança a cada um com tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos por esta noite aqui na tua casa, e ao despedirmos nós dizemos que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Nos sentar agora para um momento de agradecimento.